A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no último dia do ano, meu Deus, que ano foi esse? Que ano foi esse, né? Bom, graças a Deus, Deus nos trouxe são e salvos até aqui. Perdi pessoas, perdi amigos, perdi parentes, né, meus irmãos? Mas Deus tem nos guardado. Glórias a Deus por isso e que Deus console aqueles que perderam seus entes queridos, né? Mas vamos lá, vamos continuar nosso trabalho? Uma vez perguntaram assim para mim, por que o senhor não comenta nada do que está acontecendo no mundo, né? Aí eu disse assim para eles, porque o meu canal, o meu trabalho não é de notícias, né? É de anunciar o evangelho. Agora, quem quiser conversar comigo sobre isso, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tem outras coisas aí que possam falar comigo, né? Mas aqui não dá. Vamos lá? Ontem nós paramos no capítulo 11, no verso 5. Vamos fazer a leitura? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradá-lo. Só dá para agradar a Deus acreditando que ele existe, porque ele é espírito, né? Verso 7. Pela fé, Noé, lembra de Noé? Divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. E foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Viu? Isso é fé. Pela fé, habitou na terra da promessa, ainda está falando de Abraão, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício, o construtor é Deus. Tá vendo? Então, aqui, essa família patriarca tiveram fé, e por causa deles começou toda a nossa história, né? Verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e lembra que ela era estéril? Vocês vão aprender tudo isso no estudo de Gênesis, porque lá na minha página tá rolando lá uma votação, qual livro eu vou dar de estudo ano que vem aí, né? E Gênesis está na frente, então a gente vai falar de Sara também, né? Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um e seu já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas, vendo-as de longe e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela donde havia saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Deus não tem vergonha deles, né? Deus tem honra deles, né? Agora, quando uma pessoa vive no pecado, Deus tem vergonha deles. Verso 17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado, lembra? Sim, aquele que receber as promessas, eu não vou falar muito isso aqui, meus irmãos, não vou entrar no muito profundo disso aqui, porque a gente vai estudar isso, né, no começo do ano. Mas olha só, pela fé Abraão ofereceu a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência.
considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Tá vendo? Então ele tinha certeza, se alguma coisa acontecer de eu ter que imolar o menino, Deus vai trazer ele dos mortos, né? Era um pensamento dele assim, né? Vamos lá? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessas ofereceu o seu unigênito, né? Já lemos o versículo 18 também, vamos para o 19. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Isso aqui também vocês só vão entender lá. Ele abençoou eles com coisas futuras, né? Verso 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e dos filhos de José e adorou encostado à porta do seu bordão. Verso 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos, porque você vai saber lá em Gênesis que José foi levado para o Egito e ali ele morreu. O que aconteceu? O seu corpo mumificado ficou no Egito, mas antes de morrer ele pediu: quando vocês saírem dessa terra, leve meu corpo com vocês. Você vai saber mais disso lá em Gênesis, né? Verso 23, isso é se Gênesis ganhar, tá? Verso 23, pela fé Moisés já nascido foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha só, ele não aceitou isso, né? Ele não queria fazer parte daquela família quando ele descobriu que tinha família, né? Ah, meus irmãos, vocês vão aprender muita coisa em Gênesis, né? Verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que um pouco de tempo o gozo do pecado, tendo por maior riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Olha isso, porque ficou firme como vendo o invisível. Gente, isso é muito forte, né? Às vezes alguém fala assim: ai pastor, eu fui chamado para pregar, eu não sei o que eu vou dizer. Eu sei, basta escutar os cafezinhos com Jesus, você vai ver o que você vai falar lá, né? Isso é muito forte no verso 27. Ficou firme como vendo o invisível. Nossa, meus irmãos, isso é lindo, é maravilhoso, né? Vamos lá, verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como a terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos. Eu amo esse texto. A justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados,
mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Meu Deus! Você viu? Você entendeu? O último capítulo que a gente termina o ano vai falar de fé. O último capítulo. Olha que lindo! Mas eu paro por aqui, meus irmãos. Anota aí a lição de casa. Eclesiastes 6:9, né? Eclesiastes 6:9. 2020 está indo embora. Eu quero mandar um abraço e um feliz aniversário para o Sidney, lá de Feira de Santana. Feliz aniversário, meu amigo. Também, hoje é aniversário da Gilvânia, lá de Morro do Chapéu, Bahia, prima da Odivânia, né? Gilvânia, feliz aniversário, Deus abençoe seu dia, né? Hoje também é aniversário da senhora Maria das Dores, mãe do meu amigo Yarley, né? Lá da Paraíba. A mãe dele é lá do sítio Cabraçada. Sítio Cabraçada, né? Um grande abraço a todos que residem ali. O Yarley esteve aqui em São Paulo, me trouxe bastante panetone, meus irmãos, e uma cesta básica, né? Então fico muito feliz por isso. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Muito obrigado a todos que ajudaram e abençoaram essa obra. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.